pessoal! Eliette Cigarini é a minha convidada de hoje. São 38 anos de carreira dessa atriz talentosa, que também é diretora e professora de interpretação teatral. Eliette já foi laureada com o prêmio APTESP no teatro e indicada ao prêmio Shell pelo espetáculo Tamara. Eliette brilhou nas peças Tribos, Divórcio e no musical My Fair Lady. Na TV, Eliette fez sucesso como a Carmencita na novela Éramos Seis, a Sílvia de Laços de Família, a Rebeca de A História de Esther. Eliette dirige a companhia de teatro Shake em Cena, especializada em montagens de Shakespeare. Eliette protagonizou mais de 200 campanhas publicitárias veiculadas em todo o Brasil, além de ser formada em letras. Vamos conversar sobre esta trajetória vitoriosa dela a partir de agora. Eliette, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Guilherme. É um prazer enorme estar aqui e conversar com você e com o público do seu canal. Muito obrigado, Eliette. Eliette, eu vou começar a nossa conversa pela telenovela. Vamos falar sobre a minissérie A História de Esther, exibida na Record TV no ano de 2010. E você fez a Rebeca, que era uma mulher sofrida. E você também dissera em entrevistas que esse personagem foi uma oportunidade rara, no sentido de mergulhar na vida e no processo de construção. O que teve na sinopse dessa personagem, da Rebeca, que tanto lhe fascinou? Me fascinou essa questão da história do homem mesmo, é uma passagem bíblica muito, muito linda dessa história. E algo que aconteceu 450 anos antes da chegada de Jesus. Então, poder transitar no ambiente, né, porque as produções bíblicas da Record, e essa foi a primeira dessa nova fase bíblica da Record, é uma produção assim, sabe, era maravilhosa. Nós fizemos workshop de vivências, de como as pessoas comiam, o que elas comiam, de como elas se relacionavam. E tinha também uma questão da personagem ter uma dor muito grande pela perda e o sumiço da filha. Essa dor, né, do arquétipo materno. Foi uma coisa muito linda de eu trabalhar. Eu já era mãe nesse período, né? Minha filha ainda era criança, agora minha filha está com 18 anos, devia estar mais ou menos com 10, 12 anos, né? Quando eu fiz essa novela, essa minissérie. Então foi uma experiência muito gratificante, porque fazer época é muito gostoso, né? Você sair também, né, do tempo que você está vivendo hoje e imaginar como que as pessoas viviam e se relacionavam, né? Há 2.500 anos atrás. Isso realmente é muito gratificante. Aí, na Record TV, lá em 1999, você faz a novela Louca Paixão, vive a carcereira Araci. Essa personagem, Eliette, foi a que mais te desconstruiu dos seus trabalhos na telinha? Foi, sem dúvida foi. E foi o último personagem a ser fechado. Ninguém queria fazer, porque achava que era um personagem menor, que não ia ter muita expressividade. Eu estava precisando de trabalho na época, eu topei fazer. E aí eu resolvi fazer uma composição desse personagem, de figurino, voz, né? Eu mudei a voz, um jeito mais duro de ser, né? Ela era uma vilã. E o que era muito interessante, que causava, né? Eu recebi mesmo algumas manifestações do público, até de asco em relação à personagem. E eu achei isso muito interessante. O mais interessante, o mais bacana e gratificante para mim foi o reconhecimento da equipe, sabe? De perceber mesmo que foi uma construção muito diversificada de tudo que eu tinha feito na televisão até então.
E a sua voz é muito potente, não é, Eliette? Então, trabalhar a sua voz em uma mulher dura como a Aracy somou ainda mais no resultado final. Ah, que bom, eu fico contente. Às vezes eu estranho um pouco quando eu assisto, porque também já faz, 22 anos que eu fiz essa novela. Então eu era muito jovem, né? E às vezes eu olho assim, hoje eu penso que eu poderia ter desconstruído ainda mais, sabe? Essa personagem. A gente olha e sempre acha que pode melhorar depois de uns anos que a gente assiste. E você gosta, Eliette, de rever antigos trabalhos? Muito pouco, porque eu sou muito saudosista. Eu não vejo muito, não, porque me causa muita saudade. Tudo aquilo que eu fiz, para mim, foi sempre muito significativo. Né? Minha carreira, eu posso dizer que foi uma trajetória de aprendizado, um atrás do outro, e de oportunidades muito singulares que eu tive. Eu sou uma atriz privilegiada. Eu acredito que eu tive a oportunidade de fazer tudo neste país que uma atriz, né, gostaria de fazer uma carreira. Então eu me sinto muito gratificada mesmo. A sua estreia na televisão foi na novela Éramos Seis, do SBT. Você fez a Carmencita, né? Você vem com a Carmencita na fase adulta. Quando a gente para pensar, Eliette, 1994, né, 2022, 28 anos. Para analisar essa personagem, a Carmencita era uma mulher dúbia e egoísta? Pensando bem, eu acho que era assim. Era uma menina muito sofrida, se sentia abandonada, né? Teve que correr atrás, né, da própria vida, foi afastada do pai, viveu fora do país, do lado de um pai que ela nem sabia que conhecia. Então, teve uma vida muito dura. Então, eu acho que quando ela retorna, né, para o Brasil, tem um lado de pensar em si mesma, né, e de lidar com esses traumas mesmo, e de reconhecer novamente o pai que ela pensava que era biológico e que, na verdade, tinha um sentimento de pai mais do que qualquer outro. Um personagem muito, muito instigante, sabe? Que foi muito desafiador também. Primeira novela sempre é muito desafiador, né, de se fazer. Eu tinha feito outras participações, eu tinha feito Sassaricando, eu tinha feito uma outra participação, acho que na Manchete, antes de ter um personagem. A Carmencita foi o meu primeiro personagem que eu pude, sabe, fazer uma novela do começo ao fim. Aí, quando você faz Laços de Família na TV Globo, no ano 2000, novela do Manuel Carlos, você vem com a Silvia, uma mulher ciumenta, uma mulher que não levava desaforos para casa, e a novela já reprisou algumas vezes, tanto na TV Globo, no Vale a Pena Ver de Novo, quanto no canal Viva. Essa personagem, aí vamos analisar, vamos fazer uma leitura da Silvia. 22 anos depois, ela envelheceu bem, Eliette? Eu acho que ela teve a oportunidade de recomeçar a própria vida, né? E de se perceber que teve um relacionamento abusivo e nem sabia o que era um relacionamento abusivo. A gente, nessa época, há 20, 30 anos, nós não falávamos sobre relacionamentos abusivos, né? E hoje a gente consegue detectar. Relacionamento abusivo sempre foi aquele que envolvia agressão física. Mas aquele que você que você tem uma dependência emocional, né? Que você é manipulado por uma pessoa. Porque a Silvia era manipulada, ela vivia completamente à mercê de um homem que era frio, seco,
não era nem um pouco afetivo, duro. Foi assim que o Manuel Carlos escreveu, né, o personagem do José Maia. Então, o que eu acho é que a Sílvia acabou encontrando um novo relacionamento, porque aquele acabou. E ela teve a oportunidade de repente, refazer a sua vida. Então, eu acho que ela envelheceu bem. Quando eu falo em Arte Boi Voador, fundado por você lá nos anos 80, em a sua memória? Uma coisa maravilhosa. Uma oportunidade de começar uma carreira com o pé direito. De estar numa companhia de teatro e numa escola de teatro administrada pelo Antunes Filho, já falecido, né? E depois fundar o grupo de arte Boi Voador, coordenado pelo Ulisses Cruz, e depois eu tive a oportunidade de fazer mais 2 trabalhos com ele. Então, foi assim, começar a carreira sabendo o que há de melhor no teatro, o que melhor de teatro, o melhor teatro que se pode fazer. Então, foi a melhor escola que eu poderia ter escolhido na vida. E amigos que eu tenho até hoje, que nós nos falamos, né, com muita frequência. Eliette, você está envolvida com a arte há mais de 35 anos. E a arte é capaz de transformar vidas, de trazer reflexões, mudar a nossa percepção do mundo. Se a gente traça a linha do tempo, o que o teatro mudou na Eliette do início de carreira até chegar na Eliette que está de frente comigo? Eu costumo dizer que se o teatro não tivesse aparecido na minha vida, porque o teatro abriu as portas e me puxou para dentro, porque eu nunca escolhi ser atriz. Não era isso que eu imaginava ser até os 20 anos de idade. Apareceu uma oportunidade na minha vida. Eu digo sempre que se o teatro não tivesse me abraçado, eu seria uma pessoa medíocre. Eu seria uma pessoa que não expandiria tanto os meus relacionamentos, as minhas emoções. Eu não entraria tanto em contato comigo mesma. E não teria tido a oportunidade de conhecer, né, todas as facetas do ser humano. Eu estava assistindo a nova temporada de Witcher e tem um bardo como personagem nesse seriado, e que ele diz que a arte dele é entrar na vida de outras pessoas, é se colocar na vida, se colocar no lugar dos outros. Eu me senti representada, porque o nosso trabalho faz com que a gente compreenda e faz com que a gente consiga entender mesmo o que é estar no lugar do outro. Entender aí as emoções dos outros, né? E poder viver inúmeras almas. Então, transformou completamente a minha vida. Eu sou a cada dia uma pessoa melhor, porque eu sou artista. E muito grata por ser artista. E você falou aí durante a sua resposta em emoções. Nessa trajetória de 38 anos de carreira, teve algum personagem no teatro que fez a Eliette em cena uma catarse? Acho que Tamara, que foi um personagem bastante importante, que eu fazia a Elis Mazoia nesse personagem, que eu fui indicada ao Prêmio Shell, inclusive, era um personagem que me proporcionava uma catarse muito intensa, né? A minha personagem de Tribos também era um personagem que proporcionava, porque era uma mãe que tinha problemas familiares, numa família muito disfuncional, então esse lugar também me proporcionava. E muitas personagens em novela, porque fazer novela é uma coisa muito intensa, né? As novelas, as cenas dramáticas de uma novela, Laços de Família, por exemplo, tiveram cenas muito dramáticas, muito intensas. História de Esther também teve, né? Então, todo o personagem que você tem uma cena que você tem que adentrar numa emoção muito forte, provoca uma catarse. Não tem como não entrar na catarse. E na televisão, você escolheria
alguma personagem em especial? Eu acho que a Rebeca de História de Esther, que você mencionou, eu acho que foi muito catártico. Muito. Eliette, durante a sua resposta em relação à catarse, você citou o espetáculo Tribos, que você fez junto com o Antônio Fagundes, Arieta Correia, Bruno Fagundes e grande elenco, e teve a direção do Ulisses Cruz. A peça traz a surdez como tema central e como lidar com o deficiente auditivo. A sua personagem é a Beth, o personagem do Fagundes é o Christopher, pai do Billy, que é o deficiente auditivo, interpretado pelo Bruno Fagundes. Eliette, mais que discutir a surdez, o desamor entre as pessoas que vivem tão próximas uma das outras, foi a grande provocação que o espetáculo propôs ao público? Acho que tiveram duas provocações grandes. Para mim, a questão da falta de comunicação entre as pessoas, o problema da comunicação e o preconceito. Entende? A não aceitação da diferença. Este é um tema muito forte, né? E a questão mesmo da disfuncionalidade de todas as famílias. Porque, na verdade, se a gente for ver, todas as famílias são disfuncionais, tem alguma disfuncionalidade. Então, alguma expectativa, né, que pai e mãe acabam tendo de um filho. A questão toda dessa peça era que ele foi educado, né, para se comunicar por leitura labial. E tiraram a oportunidade dele de estudar Libras, até que ele conhece uma menina e que ela fazia a leitura de Libras. E ele se apaixona por essa menina, e essa menina é rejeitada pela família, porque traz uma nova oportunidade, né, para esse menino e tira esse menino das garras do pai e da mãe. Uma peça maravilhosa, né? A Nina Raine, que é a autora, é uma das dramaturgas mais promissoras, né, inglesas da atualidade, e é uma dramaturgia ímpar. Então, pode perguntar. Não, e com este espetáculo, vocês viajaram para Portugal. Os portugueses receberam bem a peça? Muito bem. Muito bem. É uma peça que emocionava, que ria, que tinha duas coisas importantes no teatro contemporâneo, que é a comédia e o drama. Né? Era uma peça muito engraçada, tinham situações muito engraçadas e situações extremamente tocantes. Conflitos familiares densos, né? Personagens muito bem escritos. Então, Portugal recebeu muito bem. Nós fizemos 7 cidades em Portugal. Ficamos 2 meses, né, viajando por Portugal. E foi maravilhoso, principalmente fazer em teatros incríveis, de mais de 1000 lugares. E poder, né, cruzar o oceano com um texto em inglês, né, encenado por brasileiros. Muito legal. Foi uma experiência incrível. Aí eu quero falar de Shake Stena, a companhia especializada em que você é diretora e coordenadora em montagens das obras de Shakespeare. Podemos estabelecer, Eliette, a ligação dos dramas que o Shakespeare criou há mais de 400 anos com as questões da atualidade? Qual é o olhar da Eliette para as obras de Shakespeare? As obras de Shakespeare, elas são totalmente atemporais, porque os assuntos que são tratados nas peças, todas, nos comédias, nas tragédias e nos dramas históricos, né? Os dramas históricos trazem a história da formação mesmo da Europa, de uma maneira geral, né? As comédias também trazem a cultura, muito da cultura italiana, francesa, espanhola, e assuntos que eram questões lá há 450 anos e hoje também são questões. Relacionamentos humanos, relacionamentos afetivos, questões políticas, corrupção,
questionamentos filosóficos. Essa é a questão também, né, que traz a temporalidade das obras shakespearianas. Porque são questionamentos que nós fazemos até os nossos dias. Então, por isso que todas as peças são consideradas grandes clássicos, né? E que podem ser incorporadas na cultura de qualquer país e de qualquer lugar. Eliette, você é professora de interpretação teatral, leciona há mais de 14 anos na escola do Wolf Maia, e a minha questão em relação a ser professora de teatro é mais difícil, é mais desafiador ensinar técnicas de interpretação, improvisação cênica ou estar no palco interpretando algum personagem? Cada área da minha profissão é desafiadora. Cada vez que eu começo uma nova turma, eu sempre faço uma oração assim para que eu consiga atingir os meus objetivos. Que eu consiga semear, né, na cabeça daquelas pessoas que estão começando na arte a mesma paixão que eu tenho pela arte e que eu tenho por interpretar. Estar no palco construir um personagem, toda vez parece que eu estou começando a minha carreira, porque é sempre um grande desafio. Quando eu vou dirigir uma peça também, né? Então, eu não posso te dizer onde, né, é mais desafiador, porque é sempre um reinício, uma nova turma, estou sempre começando com uma nova turma, uma nova peça de teatro, uma novela, né? Então, todo reinício, né, todo início de processo artístico é sempre muito desafiador. Você também é diretora, aí eu vou juntar a diretora Eliette com a atriz Eliette, com a professora Eliette, e vou falar 3 verbos: atuar, interpretar e representar. Desses verbos, qual melhor soa aos seus ouvidos? Pois é. Porque cada coisa tem o seu significado, né? Eu substituiria por jogar, que é o verbo que é utilizado no inglês e no francês. Né? Jouer e to play. Então, para nós, interpretar, né? Eu acho uma palavra muito rebuscada. A representação talvez estivesse um pouco mais próxima no sentido da representatividade semiótica simbólica, sabe? Pela simbologia que envolve, né, todos os signos de uma representação teatral. Mas eu acho que o trabalho do ator é o jogo cênico. Então, eu substituiria, né? Porque atuar, né? Atuar, ele traz, é um verbo que nos leva a se colocar no lugar do outro, a entrar na pele do outro, né? Agora, se você quiser realmente que eu escolha um dos 3, pensando melhor, eu acho que eu escolheria atuar, ou substituiria por jogar. Por que você escolheria atuar? Por estar na pele do outro, por entrar de alma e espírito na pele do outro. Eliette, você participou do musical My Fair Lady? Geralmente os musicais são espetáculos grandiosos, são espetáculos longos. Fazer musicais é participar de espetáculos de fôlego? Muito. Porque são espetáculos longos, né, como você mesmo disse, e mais do que tudo, são espetáculos que a gente fica em cartaz de quarta a domingo, que a gente faz 8 apresentações por semana. Eu gosto muito disso. Mas o que eu mais me encanto também pelos musicais é pela música mesmo. É ter a oportunidade de cantar e ser acompanhada por uma orquestra em cena. E isso é algo que é indescritível. E que eu posso dizer, inclusive, que é catártico, hein? Chega a ser catártico, porque quando eu vou cantar uma música, né?
uma música de musical, eu sinto uma energia que arrepia, sabe? Que me arrepia completamente, que me toma de emoção quando eu estou cantando. Então, é algo que eu quero muito mesmo, né? Eu tenho participado de algumas audições, eu tenho me candidatado a musicais, eu estou me preparando sempre para os musicais, faço aula de canto semanalmente. E cantar tira você da zona de conforto? Totalmente, porque atualmente é uma das coisas que mais me desafia, porque exige muito, né? Exige um poder de pulmão, né? De respiração, de sustentação, de conhecer o seu aparelho, né? Como um todo, não só, né? O que envolve a tua laringe, as tuas cordas vocais, mas o teu abdômen, né? E você atingir determinadas notas musicais numa determinada música é muito. Cada nova música é um desafio. Toda vez que eu pego uma nova música, eu falo, será que eu vou conseguir cantar essa música? E aí eu falo, quando eu termino uma música, eu falo, que trajetória que foi para eu conquistar essa música. Então, atualmente tem sido um dos grandes desafios na minha carreira. Eliette, vamos entrar no túnel do tempo para relembrarmos o seu período de campanhas publicitárias. Você fez mais de 200 campanhas publicitárias que foram veiculadas no Brasil. Eu tive a oportunidade de assistir durante as pesquisas para conversar com você a famosa propaganda da Melicinha, amaciante Suavitel, Bosch, Eletros e Listel. Ao rever essas propagandas, para mim, deu aquele saudosismo, aquele cheirinho bom da saudade dos anos 80, dos anos 90. Fazer publicidade, você fez muita publicidade no começo da sua carreira. Foi um bom início, Eliette? Foi, principalmente financeiramente, porque me sustentou durante muitos anos, né? O que me possibilitava continuar estudando, estar no teatro, porque o teatro é um grande investimento. Não são todas as peças teatrais que trazem retorno financeiro. Então, as publicidades me mantiveram financeiramente. E eu aprendi muito de cinema fazendo publicidade. Porque publicidade é uma coisa muito detalhista e o foco do produto também é algo muito interessante. Aprendi muito de fotografia, mas a publicidade não é um exercício de interpretação, não é um exercício de aprimoramento do exercício do ator, porque os personagens são arquetípicos, né, de publicidade. Não exige uma emoção, exige sempre aquele arquétipo do consumidor feliz, entende? Então, o aprendizado foi mais técnico, entende? E mais mesmo de entender os bastidores, né? De aprender muito sobre isso do que sobre interpretação mesmo. Você está ali para vender um produto, então você precisa convencer o telespectador acerca daquele produto. Isso. Então é uma visão mais maqueteira, né, de construção do que uma construção artística verdadeiramente falando, né? Oi, Eliette, nesse período de pandemia, são 2 anos de pandemia praticamente, muitos espetáculos online foram feitos. Você fez muitos espetáculos lá com a sua companhia, espetáculos que trouxeram a obra de Shakespeare. Você acredita que o teatro online continuará forte no pós-pandemia e que ele pode democratizar o acesso das pessoas aos espetáculos? Eu acredito plenamente e absolutamente. Porque eu percebo, né, que tem muitos brasileiros morando fora do Brasil e querem saber o que está acontecendo aqui. E nós mesmos tivemos acesso, né, a muitas produções internacionais que foram disponibilizadas por conta da pandemia.
E muitos atores e produções, né, companhias de teatro do Brasil inteiro, que tiveram e têm até hoje a oportunidade de publicar, de publicar os seus trabalhos, né? Companhias pequenas lá do interior de Pernambuco, de várias cidadezinhas do Brasil inteiro, né? Festivais que foram abertos por conta disso. Então, eu acho que o audiovisual online, né, vamos dizer assim, ou o teatro digital, eu acho que veio para ficar. Eu acho que não sairá mais, e com certeza é um benefício muito grande. Uma pena que muita gente, até hoje, ainda tem um certo preconceito das produções online. Mas é um grande benefício cultural, sabe, que deve ser mantido. E ter essa oportunidade não só de disseminar mesmo, né, as nossas produções. Eu acredito que muitas companhias vão fazer o teatro presencial, assim como eu. Eu vou continuar, vou fazer o meu teatro presencial e vou levar para o online. Fora o YouTube mesmo, né, que tem essa possibilidade de você publicar o teu trabalho e ser conhecido no mundo inteiro, porque o mundo inteiro pode ter acesso. Então, democratiza sim. Eliette, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua generosidade, por você ter parado seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito e quero pedir, né, para as pessoas que te acompanham, que acompanhem lá o canal da minha companhia, Shake Cena, tá? É Shake, de Shakespeare, e de bulir em inglês, Cena, tudo junto, que você pode acompanhar lá nos canais do Instagram e do YouTube, e acompanhe também as minhas redes sociais, para que você possa ver o que eu vou aprontar, né, no teatro, no cinema, na televisão. Maravilha, Eliette, muito obrigado. E a você aí de casa que assistiu essa conversa, meu agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Os contatos que a Eliette Cigarini disse aqui na entrevista, claro, estarão descritos para você assim que o vídeo for ao ar. Se Deus quiser, na semana que vem, a gente se encontra com mais uma entrevista. Um abraço, até lá!